Olá pessoal, prazer! Eu sou o professor Alan Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Não esqueça, pessoal, de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho de notificações para que vocês sejam sempre sinalizados de todas as novidades e estejam por dentro de tudo aquilo que for compartilhado com vocês, a fim de que vocês possam também agregar para si muito mais conhecimento. Não esqueça, pessoal, de assistir esse vídeo e todos os outros vídeos do canal até o final. Não esqueça, pessoal, também de comentar, deixar o seu comentário ao término do vídeo e, assim que possível, com toda certeza, carinhosamente responderei. Não esqueça também, meu caro, de compartilhar com todos os seus amigos, familiares esse vídeo para que todos também se apropriem de todo o conhecimento que aqui é compartilhado. Certo, pessoal? Bom, pessoal, no vídeo de hoje você vai se deparar com uma obra que com toda certeza vai trazer clareza para muitas questões que envolvem o nome de Deus. Sabemos e compreendemos que ao longo da história e há muitas pessoas, ou estudiosos diria mais, que vêm usando o nome de Deus para atribuir inúmeras atrocidades, ou para justificar certas condutas que se deram na sociedade, a fim de manter a percepção no sentido de que Deus ou as pessoas que assim o fazem estariam fazendo tais ações cruéis dentro do nosso contexto social, dentro das histórias da humanidade, que Deus teria ordenado essas atrocidades. Por isso, esse livro de hoje, pessoal, vai trazer clareza para que você compreenda que Deus não participa e jamais concorreu para nenhuma dessas atrocidades que aconteceu ou que acontece em nosso mundo. Com toda certeza você vai se surpreender com essa obra e ficará impactado com todos os termos e assuntos que nela são abordados. Lembrando que nessa obra ela vai abordar esse tema que é tão relevante e tão esclarecedor acerca da ação do homem no mundo e que muitas das vezes as fazem sobre a justificativa de que estariam autorizadas a fazerem em nome de Deus. Certo, pessoal? Por isso te convido a participar mais uma vez do nosso quadro Ler Não Dá Sono, Ler Dá Sonhos. Pessoal, o livro de hoje tem por título Deus ordenou o genocídio. Essa obra aqui, pessoal, ela objetiva-se analisar os textos que tratam das guerras no Antigo Testamento sob a perspectiva bíblica, teológica, filosófica, ética, legais e histórica, pessoal, de modo a trazer clareza a esse tema tão debatido que na grande maioria das vezes, pessoal, é interpretado ou visto de maneira errônea ou mal compreendido. É muito compreensível essa questão. Então, nesta obra, pessoal, Paul Copan, una-se a Matthew Flanagan, pessoal, para lidar com algumas das passagens mais desconfortáveis das Escrituras e buscam responder importantes indagações feitas no meio acadêmico e que de alguma forma são difundidas na sociedade. Como por exemplo, pessoal, como conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Jesus amoroso? Essa é uma das primeiras perguntas que é feita nesse sentido. Outra pergunta também, pessoal, seria possível que uma divindade boa, generosa e amorosa ordenasse a matança de nações inteiras? Então, os autores, pessoal, eles visam, sobretudo, a lidarem com as acusações agressivas
dos novos ateus, bem como de outros críticos igualmente céticos, mas de alguma forma que são menos ácidos quanto ao Deus do Antigo Testamento, de forma que o fazem com uma combinação, pessoal, os autores assim o fazem, de uma maneira exegética, bíblica, com muito cuidado, trazendo argumentação moral e uma argumentação bastante incisiva. Então, de maneira introdutória, pessoal, o livro ele vai descrever que o principal ateu do mundo, Richard Dawkins, ele tem proferido uma grande quantidade de insultos. E vocês sabem qual é o alvo de seu escárnio, pessoal? É Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, já que o próprio Dawkins diz: é possível demonstrar que o Deus do Antigo Testamento é o personagem mais desagradável em toda a ficção, ciumento, é orgulhoso de sê-lo, um obcecado por controle mesquinho, injusto, é implacável, um purificador étnico, vingativo e sanguinário, um brigão misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e caprichosamente malévolo. Essas são algumas definições que Dawkins dá. Contudo, pessoal, os autores dizem que há muito se sabe que Dawkins e outros novos ateus, eles usam cortina de fumaça retórica e táticas de radicais militantes, marcadas pela agressividade e intolerância e argumentação superficial, pessoal. De forma que essas palavras elas não são endossadas por outros ateus na academia. E até o próprio Dawkins, segundo os autores, eles têm admitido que sua própria teoria do ateísmo é desmedida pela realidade da vida. Então, pessoal, e apesar de tentativas bem fundamentadas e dignas de crédito de corrigir as definições de Dawkins sobre a fé, o mesmo continua definindo-a descaradamente como crença imune a toda evidência e investigação. Uma caracterização que nenhum teólogo cristão, pessoal, digno da designação, certamente aceitaria. E ainda que a ciência moderna tenha sido estabelecida por teístas que criam na Bíblia, Dawkins perpetua o mito de que a fé é oposta à ciência, o que é ser disso que há outras visões que contrariam essa perspectiva. Então os autores, pessoal, eles vêm esclarecendo que há muitas grande quantidades de estudiosos que têm respondido às caricaturas, às retóricas e por vezes às tolices descaradas dos novos ateus. Por isso afirmam que o filósofo da ciência, Michel Rousse, ele mesmo ateu, declara que o livro de Dawkins, Deus um Delírio, o deixa claramente envergonhado de ser ateu, trazendo aí as concepções e alusões que o livro traz. Então, a razão do quanto dito, pessoal, os autores eles fazem a seguinte pergunta: o que dizer sobre a afirmação que Dawkins faz de que Deus do Antigo Testamento é um genocida, é um purificador étnico e sanguinário? Ele está correto quando chama a destruição que Josué impõe a Jericó um exemplo de purificação étnica de Israel, em que massacres sanguíneos eram executados com prazer xenofóbicos? Então, esses acontecimentos são moralmente indistinguíveis da invasão da Polônia por Hitler ou dos massacres dos curdos e dos árabes dos pântanos por Saddam Hussein? Então são algumas perguntas que os autores fazem, pessoal. Sobre tais aspectos, os autores ainda, eles apontam que há diversas pessoas, incluindo cristãos, que acham que o que Dawkins afirma talvez faça algum
alguma forma de sentido. Afinal, os cristãos normalmente aceitam que a Bíblia, como palavra de Deus, é fidedigna em tudo que afirma. Em especial, ele insiste na sua autoridade quanto à fé e à moral. No entanto, um desafio perene a essa posição, ela reside em uma série de passagens incômodas do Antigo Testamento que, pessoal, usam uma linguagem como, por exemplo, não deixe nada vivo que respira, destrua totalmente, ou outra passagem, não restou sobrevivente algum. Isto parece, pessoal, a ensinar que Deus ordenou ou ordena o genocídio. O dicionário de Oxford, trazendo uma melhor definição sobre o genocídio, ele dirá que essa palavra ela tem o sentido de o extermínio deliberado e sistemático de um grupo étnico ou nacional. Com as afirmações dos ateus, pessoal, parece, portanto, que a Bíblia ensina a cometer o genocídio e que, portanto, essa estaria cometendo um grave erro moral. Então, pessoal, os autores, ele vem demonstrando nesse livro que na atualidade vem sendo debatido dentro do campo da filosofia a Bíblia e seus textos. Sendo possível ler ainda, pessoal, críticas filosóficas contemporâneas do teísmo, ética, teológica e argumentos moral a favor da existência de Deus, fazendo referências bíblicas em que Deus supostamente ordena ou ordenou o genocídio. Para demonstrar, pessoal, essa discussão na atualidade, os autores, então, eles trazem alguns exemplos de debates sobre a existência de Deus. Como, para simplificar e trazendo esses exemplos, eles citam o filósofo cristão Alvin Plantinga e o filósofo ateu Michael Teolen, que afirma: embora eu seja ateu, gostaria muito de estar equivocado, ou seja, que Deus, como o define, exista. No entanto, o Deus do catolicismo romano, ou do fundamentalismo protestante, ou do islamismo, eu não aceitaria. Por isso significaria que o mundo, embora não seja o pior imaginável, seria de fato muito ruim. Uma razão que ele fornece para essa conclusão, pessoal, é a ordem de Yahvé a Saul de matar todos os amalequitas citados lá na Bíblia Sagrada em 1 Samuel 15:3, que dirá: portanto, vá e ataque os amalequitas e destrua tudo o que pertence a eles. Não os poupe, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então os autores, pessoal, eles citam outro caso semelhante no debate do livro Moral Sem Deus, onde o escritor Walter inicia um capítulo sobre a ordem e ética divinas com uma citação de Josué 10:40, que assim diz: assim Josué derrotou a terra toda, não deixou uma pessoa sequer, mas destruiu totalmente tudo que respira, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Ainda nesse sentido, pessoal, os autores, eles descrevem outra filósofa ateísta, a Louise, que faz a seguinte indagação ou seguinte pergunta: o que as pessoas diriam se Deus ordenasse um genocídio hoje, como ele fez em 1 Samuel 15:1-3? São por esses motivos, pessoal, que os autores nesse livro aqui, Deus ordenou o genocídio, destacam que esses comentários, eles refletem a tendência crescente de ateus, incluindo os novos ateus, que estão escrevendo livros e artigos
usando textos extraídos da Bíblia para tentar mostrar que o Deus bíblico de fato ordena ou ordenou o genocídio. Então eles citam ainda que em 2009 a revista de filosofia da religião dedicou uma edição inteira à pergunta: Deus ordenou o genocídio? No mesmo ano, pessoal, o Centro de Filosofia da Religião da Universidade de Notre Dame, segundo os autores, organizou uma conferência sobre questões étnicas levantadas pelo Deus de Abraão nas escrituras hebraicas, em que tanto céticos quanto cristãos debateram se alguns dos mandamentos de Yahvé eram moralmente justificáveis. Então, os céticos sustentaram que Deus ordenou a matança de não combatentes cananeus como um genocídio. Então, pessoal, os autores ainda citam que a Sociedade Bíblica de Literatura, em 2019, 2009 e 2010, eles organizaram uma mesa redonda sobre essas questões, trazendo todas para serem feitas inúmeros debates. Por esse motivo, pessoal, os autores eles destacam que nós estamos vendo muitos estudiosos se dedicando cada vez mais a atenção a esses temas, como o do título do livro. Como, por exemplo, Deus se comportando mal. Eles vão trazer vários exemplos de livros que estão nessa entoada, pessoal. Guerra Santa na Bíblia, o Deus que eu não entendo, condutas divina, perturbadora, a violência das escrituras, uma religião realmente perigosa e assim por diante, pessoal. São vários os temas aí abordados, trazidos sobre essa temática. Então, nesse sentido, pessoal, observa-se que a temática violência nas escrituras, elas de alguma forma despertam grandes interesses na atualidade. E é razão de tudo quanto dito de maneira introdutória, pessoal, é que os autores vêm a se propor a responder à pergunta: Deus realmente ordenou o genocídio? Sendo que o intuito dos autores, pessoal, é examinar o que consideram como os argumentos mais fortes dos críticos e tratam dessas questões, dessas preocupações, oferecendo uma resposta coerente e abrangente, e sobretudo bíblica, teológica, filosófica, ética e legal, pessoal. E ainda partem de outros trabalhos anteriores nessa área de discussões sobre esses assuntos ou essas temáticas. Justamente, pessoal, examinando temas que estejam relacionados, que inevitavelmente surgem em fóruns abertos, discussões online e conversas pessoais. Então, pessoal, a fim de trazer clareza a todos os leitores, os autores, na parte que envolve debates de cunho filosófico, que são mais técnicos, que de alguma forma são mais complexos sobre a natureza da autoridade divina humana, das escrituras, bem como das ordens divinas, eles de alguma forma nessa obra providenciaram uma síntese abrangente no final de cada capítulo, pessoal, que de alguma forma irá auxiliar a todos os leitores, inclusive aqueles que não têm uma familiaridade com essas problemáticas mais complexas da filosofia, e de forma a trazer compreensão, pessoal, de todos os trechos a todos esses leitores, o que se mostra e se revela extremamente importante. Bom, pessoal, os autores eles dividem o livro em 4 partes. Vamos lá. A primeira parte aqui, pessoal, que vai tratar dos textos relacionados ao genocídio e o problema da autoridade bíblica, ele trata da essência do problema em si e como os críticos normalmente formulam seus argumentos contra o Deus da Bíblia que ordena matar os cananeus, o que parece dar às pessoas que creem na Bíblia um precedente para realizar atos semelhantes de agressão.
Isso será observado no capítulo 1. Então, à luz de um Deus que revela a sua vontade e às vezes profere ordens severas, os autores eles tratam do tema do que significa afirmar que a Bíblia e a palavra de Deus é que tanto Deus quanto os seres humanos são autores, são seus autores. Está lá no capítulo 2. Outra questão relacionada à autoridade bíblica diz respeito à comparação entre as características de Deus, do Deus do Antigo Testamento e de Deus como descrito no Novo, examinando em especial, pessoal, as obras dos estudiosos do Antigo Testamento. Aí ele cita dois autores para exemplificar isso, Eric e Peter, lá no capítulo 3. E seguindo em diante, na segunda parte, pessoal, os autores eles tratam da questão de ordem ocasionais ou particulares e singularmente proferidas. No capítulo 4, eles analisam a pergunta: a Bíblia realmente ordena que nós matemos pessoas inocentes? Passando desse ponto a perguntar: os cananeus poderiam ser descritos como inocentes? Essas indagações estarão especificamente, pessoal, no capítulo 5. A seguir, eles passam para as questões sobre como entender a ordem de destruir totalmente e não deixar como vida nada que respira. Então, consideram essas ordens exageradas que são usadas na linguagem de uma maneira muito exagerada, pessoal. Então, o que é evidente tanto nos textos de guerra do Antigo Oriente Médio, quanto na comparação de texto bíblico, por exemplo, a Bíblia usa a linguagem de expulsar e de desapropriar os cananeus, e a Bíblia não afirma que Deus ordenou o extermínio de praticamente todas as pessoas em Canaã, isto é, genocídio. E onde somos informados da destruição completa dos cananeus ou de outros grupos, a Bíblia indica que eles continuam existindo em grupos. Então isso será muito bem delineado, pessoal, lá no capítulo 6 ao capítulo 8. Então os autores eles prosseguem para tratar das objeções dos críticos a interpretar os textos bíblicos relevantes de maneira exagerada. E isso será muito bem visto lá no capítulo 9. Já no capítulo 10, os autores respondem à objeção legal de que até mesmo o desalojamento de um povo é tecnicamente um genocídio. Eles examinam precedentes legais de casos recentes das leis internacionais de direitos humanos, especialmente, pessoal, os horrores da Iugoslávia. Nossa, que nome complicado. Para mostrar, pessoal, que a acusação de genocídio é equivocada. Então vejam, adicionalmente, esse capítulo ele examina, pessoal, certas objeções teológicas, a interpretação exagerada, a falácia da bola de neve, falsas analogias. Na terceira parte, pessoal, que irá analisar a pergunta: é sempre errado matar pessoas inocentes? Os autores eles visam a levar essa análise ao domínio da teologia, da ética e da filosofia. Apresentam ainda uma compreensão básica do que é chamado de teoria da ordem divina, que as obrigações humanas estão fundamentadas em ordens de um Deus bom e justo e são por elas constituídas. E se Deus pode às vezes dar ordens complicadas, como matar cananeus, para alcançar um bem maior. Então os autores, pessoal, eles argumentam que infelizmente muitos críticos tratam as ordens divinas como arbitrárias e completamente desconectadas do caráter bom e sábio do Deus que as emite. Por exemplo, eles revelam sua compreensão equivocada da teoria da ordem divina, propondo perguntas absurdas, como por exemplo, e se Deus ordenasse algo que fosse intrinsecamente mal? Isso é como perguntar, como seria se círculos quadrados existissem?
Por isso os autores eles objetivam abordar essas e outras objeções desse tipo nos capítulos 12 e 13. Então eles seguem argumentando, pessoal, que o dilema de Eutrifon apresentada por Platão é comumente destacada no contexto de ordem divina, trazendo a indagação as ordens de Deus e, por conseguinte, nossos deveres são meramente arbitrários? Isto é, Deus poderia simplesmente ordenar que fizéssemos o oposto do que ele faz? Ou o próprio conceito de bondade é vazio? Se o que Deus ordena é nosso dever, então isso significa que Deus não tem obrigação moral alguma. Assim como Deus pode ser bom se ele não tem obrigação moral alguma, assim os autores respondem a uma série de perguntas relacionadas a Eutrifon, à medida que elas tentam relação com as ordens divinas de matar seres humanos. Isso vai capítulo 13 e 14. Então os autores, pessoal, ainda justificam que, muito embora alguns afirmem que Deus nunca poderia ordenar mortes que envolvam não combatentes, há uma ampla variedade de sistemas éticos que reconhece que isso não é absoluto. Por isso eles afirmam que um caso de emergência suprema pode anular princípios morais que, em geral, são obrigatórios. Para isso, pessoal, trazem um exemplo de enganar nazista para salvar vidas de judeu. Nesse sentido, os autores dizem que aqueles que pressupõem que nossa confiança na fidedignidade da ordem divina, complicada nas escrituras, precisa ser sempre anulada dos princípios morais geralmente aceitos, estão fazendo algumas pressuposições questionáveis. Então os autores defendem que as razões que um teísta bíblico tem para pensar que um Deus bom e sábio deu essas ordens singulares são mais fortes do que as razões para pensar que matar um inocente é sempre errado. Bom, já nos capítulos 15 e 16, eles exploram esses e outros desafios sobre a ordem divina complicadas, incluindo as instituições morais sobre a agressão de bebês, aos efeitos moralmente corruptores de matar, a racionalização do genocídio e assim por diante. Já no capítulo 17, pessoal, eles continuam tratando de textos bíblicos sobre ordem de matar os cananeus, os midianitas e os amalequitas, respondendo a várias críticas filosóficas ao longo da exposição. Então os autores defendem que o teísta bíblico tem razões adequadas para pensar que Deus, nessas ocasiões singulares, forneceu um tipo de exceção à regra geral contra matar. Então, nos dois capítulos seguintes, eles tratam das questões de por que não devemos acreditar em alguém, trazendo como por exemplo, um governador fictício do Texas, que insiste em que Deus ordenou que ele destruísse totalmente uma facção criminosa no seu estado. E também da questão de por que devemos acreditar que Deus verdadeiramente ordenou que Moisés e Josué matassem os cananeus. Já no capítulo 18, pessoal, os autores examinam os critérios para a autenticidade profética e já no capítulo 19 exploram o lugar da validação miraculosa abundante como o cenário para essas ordens complicadas. Finalmente, pessoal, na quarta parte do livro, eles tratam da religião e violência. Examinam temas que normalmente surgem no contexto das guerras do Antigo Testamento. Por isso, no capítulo 20, os autores exploram a pergunta: a religião causa violência? Em seguida, no capítulo 21, pessoal, é feito a comparação da guerra do Antigo Testamento e da Jihad islâmica, que muitas vezes são colocadas no mesmo grupo e ao mesmo tempo que, muito embora haja importantes distinções que muitas das vezes são ignoradas. Então, o capítulo seguinte examina brevemente o mito de que texto do livro de Josué inspirou as cruzadas, bem como outros mitos relacionados às cruzadas. E, por fim, examinam a pergunta relacionada às palavras de Jesus sobre resistir ao mal e oferecer a outra face, bem como questões a respeito do pacifismo e da guerra justa. Os autores ainda consideram que a guerra de Yahvé no Antigo Testamento, como acontecimentos singulares na história da salvação,
e não um modelo para as guerras atuais. Não somos modelos para as guerras atuais. Então os autores, pessoal, reconhecem que os cristãos eles discordam a respeito de questões sobre guerra justa, pacifismo, mas consideram uma posição de guerra justa moralmente justificável e menos problemática do que o pacifismo. Então, pessoal, essa obra aqui, Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? Se mostra e se revela uma obra extraordinária e que você, com toda certeza, precisa conhecê-la, se aprofundá-la, a fim de esclarecer todas essas questões que são tão necessárias nos tempos atuais diante de inúmeras questões em que envolve as Sagradas Escrituras. Então, pessoal, fica mais essa dica, mais esse formidável compartilhamento de conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, pessoal, de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho de notificações para que vocês sejam sempre sinalizados de todas as novidades e estejam por dentro de tudo aquilo que for compartilhado com vocês, a fim de que vocês possam também agregar para si muito mais conhecimento. Não esqueça, pessoal, de assistir esse vídeo e todos os outros vídeos do canal até o final. Não esqueça, pessoal, também de comentar, deixar o seu comentário ao término do vídeo e, assim que possível, com toda certeza, carinhosamente responderei. Não esqueça também, meu caro, de compartilhar com todos os seus amigos, familiares esse vídeo, para que todos também se apropriem de todo o conhecimento que aqui é compartilhado. Certo, pessoal? Aquele abraço fraterno a todos!